Olá, boa noite a todos. Para nós é uma alegria, uma felicidade estar nesta noite conversando com vocês, né? Hoje nós teremos um assunto de extrema relevância, um assunto que nós ouvimos no nosso dia a dia, estamos aí respondendo muitas perguntas de diversas pessoas em relação a esse tema, carreira, como é que vai ser a carreira em relação à pandemia. Mas eu gostaria de agradecer o professor Reginaldo, né, coordenador dos cursos de gestão, professora Nicéia, Alex, por estar nesta noite, por promoverem esse encontro de discussões e até mesmo de esclarecimento dos nossos alunos, professores, e vocês podem ali, depois do chat, colocar as perguntas de vocês que nós estaremos interagindo, né? Passo a palavra para o professor Reginaldo para dar a sequência aí nesta noite. Boa noite a todos. Obrigado, professor Simão. É uma grata satisfação aqui, mais uma vez, nessa noite, estarmos aí com mais essa live, né? Uma sequência aí de algumas semanas já, né, professor Simão? Que nós estamos aí trazendo, né? Dentro das mais diversos temas, todos eles atrelados, é claro, na área de gestão. E hoje não poderia ser diferente com esse tema tão, assim, comentado, né? E tão aguardado por alguns, que é falar sobre carreira. Sempre é bom, né, falar sobre esse assunto, principalmente numa circunstância em que estamos vivenciando hoje, né, em função aí de isolamento, de mudanças de negócios, enfim, de toda essa situação totalmente atípica que nos pegou aí literalmente de surpresa, né? Ninguém imaginava que uma situação como essa poderia estar acontecendo. Bem, na noite de hoje eu gostaria de agradecer, né, pela presença aqui da professora Nicéia. Professora, obrigado aí pela sua participação. Professora eu que agradeço pelo convite. A professora Nicéia já trabalha comigo há algum tempo lá na instituição, na Unicesumar, e prontamente, quando eu joguei o desafio para ela, mais do que depressa, né, não, vamos sim, vamos fazer uma coisa bem bacana aí, trazer um assunto de grande interesse aí por parte do público, né, e podemos discutir e trocar um pouco de conhecimento aqui. E agradecer ao nosso convidado de hoje, o Alexander, né? Posso chamar você de Alex? Pode ser, né, Alex? Pode chamar. O Alex, com toda a sua experiência aí, né? Eu quero fazer uma rápida apresentação dele antes de pedir a palavra a ele. A professora Nicéia, depois já de casa, ela faz aí uma autoapresentação, né, professora? O Alex, ele é técnico em administração, tá? Ele tem o curso superior de tecnologia em processos gerenciais e bacharelado também em ciências econômicas. E fez várias especializações, né, Alex? Logística empresarial, gerenciamento de projeto, governança corporativa e gestão estratégica, gestão do conhecimento e interatividade em organizações e MBA em planejamento e gestão estratégica. O Alex aqui, ele é consultor e proprietário da Effector, né? E atualmente ele atua no setor de canal digital de venda. Alex, seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação e envolvimento nessa live de hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho desse assunto que realmente me encanta. Acho que é o assunto do momento, é o caminho que a gente tem aí para seguir. Perfeito. Professora Nicéia, eu vou pedir que você faça uma autoapresentação e, na sequência, eu já faço uma pergunta diretamente para ti. Pode ser? Fala um pouquinho da tua experiência aí para o pessoal. Os que te conhecem já sabem que você é nada de braçada aí na área de recursos humanos, né? Apesar de outras áreas afins também. Mas faz uma rápida apresentação e, na sequência, eu começaria com alguns questionamentos aí junto de vocês. Então, minha formação inicial é administração, né? Na verdade, antes disso, eu tenho uma formação na área de educação, eu acho que por isso acabei, né, vindo e a gente se apaixona por essa área. Então, a minha primeira formação efetiva é na área de docência, depois a área de administração. Na administração, a minha primeira especialidade é na área de produção, qualidade, processo de qualidade. Depois, aí eu me encontrei na área de recursos humanos justamente pela produção, né? Tudo que a gente vai fazer em produção depende de pessoas. E aí eu fiz o mestrado com foco em recursos humanos. Fiz uma especialização na área de segurança do trabalhador, na verdade, ergonomia, que é mais amplo que a própria segurança, né, que está evoluindo aí para se transformar numa ciência. Sou formada agora, mais recentemente, também no curso de filosofia,
né? Eu tenho licenciatura em filosofia, na verdade, né? Estou apta a lecionar nessa área e por isso trabalho na Unicesumar as disciplinas de raciocínio analítico e raciocínio lógico. Atualmente estou fazendo 2 especializações, uma pela FIA, que foi justamente onde eu e o Alex nos conhecemos, nos encontramos e desenvolvemos uma parceria, e outra pela Unicesumar, né, na área de docência. E aí, 21 anos já de docência, né, fora algumas experiências na área de consultoria. Perfeito. Pessoal, já dá para perceber o know-how, né, de ambos os convidados aí. Então, antes de iniciar com a pergunta, eu gostaria de agradecer também a presença de vocês. Já estou verificando aqui a presença de vários alunos, né, bastante alunos, o que acaba sendo bastante gratificante, né, a presença. E participem também, tá? Coloquem perguntas, questionem, porque isso acaba tornando a live mais dinâmica, né? Exatamente isso que nós queremos, né? Esse dinamismo aí no tocante à troca de informações. Agradecer também alguns professores, a professora Magda acabou de entrar. Professora Magda, logo vou trazer aqui também para fazer uma live, né, professora Nicéia? Trazê-la aqui para discutir algumas coisas relacionadas com recursos humanos também. E demais professores aí que no decorrer aí da live com certeza estarão acessando. Não sei se eu esqueci de alguma. Professora Cristina Herod acabou de acessar também a nossa live. Obrigado, professora, pela presença. Mas vamos lá. Professora Nicéia, uma pergunta base aqui para a gente começar o nosso bate-papo. O mercado de trabalho, ele se altera de acordo com a evolução tecnológica? Com certeza, né? Então, nós temos, historicamente, a gente fala muito em tecnologia pensando na atualidade, né? A tecnologia hoje é a tecnologia, o passado é algo mais retrógrado, né? E, na verdade, a tecnologia, ela se desenvolve desde que o mundo é mundo, né? Desde que se inventou a roda, enfim. E essa evolução vai mudando também perfil, interfere, não é a única variável, mas interfere na mudança do trabalho. É interessante a gente resgatar algumas questões históricas de trabalho, e a palavra trabalho vem de tripalium, que na verdade é um instrumento de castigo, né? Um instrumento de tortura. E aí vem a ideia, né? O trabalho é algo para torturar. E voltando à questão tecnológica, o próprio tripalium, que era algo de tortura, era uma tecnologia, instrumento tecnológico da época, né? Que para que as pessoas fizessem as suas atividades, elas passavam por um sofrimento ali para chegar ao que o seu proprietário, no caso dos escravos, ou mesmo, né, os seus chefes, né, chegassem ao resultado esperado por aquela organização. Mas, graças a Deus, né, nós tivemos uma evolução histórica aí no decorrer do tempo e chegamos a uma situação em que nós imaginamos, olha, o que acontece baseado na tecnologia mais recente, principalmente na tecnologia da informação, e isso não é fato, né? Então, a mudança dos perfis profissionais dependem demais dessa evolução tecnológica. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, Reginaldo, é a questão da mudança da tecnologia, não só de equipamentos, da própria comunicação, mas também de processos, né? Os processos são tecnológicos, né? Quando nós planejamos, pensamos, reinventamos processos baseados, por exemplo, vamos voltar lá um pouco mais de 100 anos, tempos e movimentos de Taylor, né? Para os acadêmicos que estão nos ouvindo vão saber do que nós estamos falando, né? Mas para quem não é da área acadêmica e está aí participando, Tempos e Movimentos de Taylor foi o início da ciência, da administração como ciência, né? Uma dos fundamentos, né, da administração como ciência. Então, quando Taylor, que era um engenheiro, começa a pensar processos, junto com esses processos surgem novos equipamentos, junto com os equipamentos, novas funções, novos postos de trabalho, automaticamente novas carreiras. Então, obviamente que a tecnologia influencia, sempre influenciou. Hoje o que muda um pouco é até a velocidade, um pouco não, muda bastante a velocidade, mas sempre influenciou sim esse contexto do plano de carreira ou das carreiras que se constroem dentro das empresas. Ok. Bom, o fator tecnologia dispensa comentários, né, sobre a presença que até então acontecia antes da pandemia e agora essa tecnologia de uma hora para outra, quem não sabia tem que se virar e tem que ir atrás, enfim. Alex, deixa eu jogar um questionamento para você agora.
Tendências de mercado, tá? Quais são as profissões de tendência neste novo mercado, nesse novo normal que a gente comenta, né? Em detrimento de toda essa mudança, essa evolução tecnológica, como que é o que você poderia dizer, comunicar para nós a respeito dessa questão? É interessante até a gente atuar nesse assunto, porque hoje a gente desenvolve literalmente canais digitais de venda. Há algum tempo a gente já vê um movimento do varejo, que é a transformação do varejo comum para o varejo digital. Isso veio em paralelo à transformação da indústria 4.0, né, que é a tecnologização da indústria, né? E a gente começa a perceber algumas carreiras que estão em alta, que estão alavancando, o próprio operador de e-commerce, o gestor de comunicação digital, a pessoa especialista em SEO, são palavras-chave de busca, de posicionamento de produto, especialista em Facebook Ads, especialista em Google Ads, o desenvolvimento de páginas, o desenvolvimento de portais de aplicativo. Então, são uma série de profissões, né, que não veio só com a pandemia, mas elas foram aceleradas com o que a gente vê no conceito de pandemia, onde a gente percebe que o comércio não está aberto, as ruas estão vazias, mas o empresário precisa faturar, a pessoa precisa comprar, né? E aí fez com que isso acelerasse de forma vertiginosamente. Até comentava um pouco antes da gente entrar sobre uma matéria que foi publicada hoje no E-Commerce Brasil, que mostra que nos últimos 10 anos a tecnologia trouxe uma evolução de 6%, mais ou menos, na mudança da característica do mercado, do comércio como um todo. E só de abril a maio, essa mudança foi de 21%. Né? Então, a gente percebe com isso uma demanda gigantesca na área de logística, de estruturação, de planejamento de movimentação. Então, uma série de profissões que começaram a se estudar ou começaram a aparecer por agora, nos últimos 3, 5 anos. A gente não ouvia há 5 anos atrás um operador de e-commerce. Isso era muita novidade. A gente não podia imaginar que uma rede social como o Facebook ia virar uma ferramenta de venda, né? Que a gente não tinha noção de que a gente ia pensar no varejo porta a porta, que a loja física ia se transformar numa grande vitrine. Né? Hoje, você vai numa loja, vê um produto, toca um produto, vai para casa, conversa, senta de madrugada que você vai efetivar a compra. Então, isso trouxe uma mudança muito grande no mercado de trabalho e que eu tenho certeza que vai se perpetuar e é uma nova realidade, é o que a gente brinca, é um novo moderno, né? O novo moderno não é mais sair de casa. E a gente começa a descobrir o prazer de estar em casa. Né? E aí, aquelas pessoas que tinham antes, vou sair, vou passear na rua, começam a descobrir outras coisas dentro de casa. Né? Então, eu vejo que são essas mudanças, essas características que têm impactado bastante o mercado e é um caminho sem volta. Alex, e quais são os impactos da pandemia nestas profissões? Eu acho assim, tem o lado positivo e o lado negativo. Se a gente for parar para pensar nos anos 40, nos anos 50, onde a gente tinha o alfaiate como uma profissão de elite, né? E nos anos 60 isso já nem existia, 80 a gente já não ouvia mais falar do alfaiate em função da tecnologia na indústria têxtil, que é a base do desenvolvimento industrial. Hoje a gente ouve falar de carreiras voltadas à tecnologia da informação. Né? Hoje a gente vê o desenvolvimento tecnológico não só na indústria, no comércio, a gente, com a entrada do smartphone, a gente literalmente ficou totalmente dependente da tecnologia. Um fato é o próprio ensino. Né? Quem iria dizer que nós iríamos ter aula, nós iríamos fazer palestra, debates, conferências com o celular a partir de casa? Né? Então, a gente percebe que essas são as profissões
que vão dominar, questão de imagem, questão de desenvolvimento de aplicações, o próprio comércio eletrônico, desenvolvimento de páginas, de posicionamento de produto. A gente vê a questão dos digitais influencers, né, que são os novos meios de propaganda. Antigamente a gente vê propaganda na Globo, hoje a gente vai na live do Instagram para ver o que está rolando de produto, o que estão nos indicando de produto, né? Então a gente percebe que é um impacto muito grande. E a pandemia, como eu disse, só acentuou isso, né? A gente tem clientes aqui no escritório que nunca tinha imaginado de sair do comércio de rua. Hoje vem grande parte do faturamento vindo do canal eletrônico de venda, né? E pensando até em falar assim, vou sair de um barracão, de um prédio comercial de 200, 300 metros e vou para uma lojinha menor e vou montar um CD, né? Que é o que é necessário na internet. Então a gente percebe que o impacto da pandemia, de fato, foi muito grande, acelerou muito o desenvolvimento que eu já falava de 5, 7 anos desse desenvolvimento que a gente acabou vendo em 2020. Perfeito. Nicéia, e o seu posicionamento com relação a essa situação que o Alex comentou? Você tem alguma consideração a fazer? Com certeza. Primeiro, muita aprendizagem. Como a gente é da área da docência, não dá para não falar sobre isso, né? Eu acho que assim como eu estou aprendendo muito, eu acho que todos que estão trabalhando em casa, em home office, estão aprendendo não só de tecnologia, que eu acho que começa por aí sim, né? Nós estamos fazendo um esforço diferente para aprender a tecnologia que pode facilitar o trabalho que nós desconhecíamos. Esse é um ponto. O outro ponto, o Alex abordou a questão de estar mais em casa, aproveitar e, ao mesmo tempo, saber separar esse tempo, né? Porque eu estar trabalhando em casa, que muita gente ainda está em home office, estar em casa não significa 24 horas para o trabalho. A gente tem que dosar isso. Qual é o tempo do trabalho que eu tenho que fazer em casa? E aí é um outro aprendizado, disciplina, né? Ao mesmo tempo, não misturar aquela coisa da família. Claro que existem momentos, vou dar um exemplo aqui, de vez em quando eu estou dando aula, meus cachorros estão latindo, os alunos que estão ouvindo sabem disso, e aí eu tenho que parar para pedir para alguém socorrer os cachorros, por quê? Vão ter momentos, quem está em home office, que trabalha e tem algum tipo de interferência. Mas é um momento de aprendizagem sobre essa questão de disciplina, né? Como é que a gente organiza a vida para produzir, né? Produzir adequadamente, produzir o que se espera do profissional dentro de casa, e, ao mesmo tempo, não interferir no cotidiano da família. Essa é uma situação. A outra situação que vem nesse contexto de surgimento de profissões são as coisas que a gente percebe que estão acontecendo. Vou citar aqui uma rede social, por exemplo, Instagram. Nós já temos, né, o Instagram tem muito comércio, tem muita coisa acontecendo ali, mas a gente começa a perceber jovens que estão buscando alternativas de trabalho, fazendo vendas ali, abrindo brechós no Instagram, abrindo outras atividades para cumprir, vendendo doces, né? Já acontecia já, isso aumentou bastante, as pessoas estão buscando alternativas e isso é muito interessante porque inovação e criatividade, né? Então as pessoas estão, sem perceber, treinando inovação e criatividade. Isso interfere no perfil profissional, isso interfere no resultado futuro da carreira dessas pessoas, considerando quem está começando a carreira, mas também para nós que já estamos há algum tempo aí, né, com a carreira desenvolvendo ou, né, encaminhada, que nós precisamos também, principalmente no caso de quem tem uma carreira de tempo, nós precisamos da inovação. Não ter acomodação, né? E isso tudo, essa mudança na pandemia, e todo mundo olha, nossa, a pandemia, não aguento mais ficar em casa, tem muita coisa boa também, né? São novas perspectivas de carreira, né? E surgem novas empresas com novos perfis, automaticamente novos postos de trabalho, né? As pessoas estão criando baseado em uma necessidade. Tem uma coisa que eu falo muito, e falo em sala de aula, que é a não negação do que foi do passado, né? Às vezes a gente escuta, esses dias atrás até trabalhei um vídeo com os alunos sobre a colocação de algo que é antigo, que por ser antigo o ministrante deu uma conotação de que era errado, que estava equivocado. Mas para chegarmos onde nós estamos hoje, pessoas do passado fizeram uma proposição científica ou não, ou mesmo prática empresarial,
para que as coisas melhorassem. Por quê? Por conta de uma necessidade socioeconômica, política daquela época, né? E ela atendeu, de alguma forma, aquelas necessidades. Com o atendimento dessas necessidades, surgiram, então, novas carreiras. E isso, a evolução vem mostrando que se repete, é cíclico, né? Tecnologia mudou, mudam carreiras. Então, a pandemia veio acelerar alguns processos, criar outros, claro, e aquilo que a gente, às vezes, olha como algo muito negativo, a gente está batendo muito que é positivo ficar em casa e tal, realmente é importante isso, novo valor, né, do ser humano, mas também muito importante olhar para essa propositura de novas oportunidades de trabalho. Não só aquelas que a empresa cria, mas aquela que o indivíduo, como profissional, pode criar também. Perfeito. O Alex, aliás, tanto para o Alex quanto para a Nicéia. A Nicéia fazendo esses apontamentos a respeito da carreira, do futuro, enfim. Essa semana, enquanto a Nicéia estava falando, eu estava tentando rastrear aqui um e-mail que eu recebi, mas eu acabei não encontrando. Mas eu me recordo, até porque foi nessa semana, ontem, se não me engano. O aluno está finalizando uma graduação, se não me engano, na área de logística, Alex, que de uma certa forma tem uma relação contigo, né? E com a professora Nicéia também. E ele me fez a seguinte pergunta, já que nós estamos falando de carreira. Falou, Reginaldo, eu estou terminando agora, que é um curso superior, e eu queria ingressar já numa pós-graduação, mas eu queria ingressar num curso que vai me garantir lá no futuro que eu tenha um curso promissor e com um salário no futuro garantido. Tá? Ou seja, que resposta que a gente vai dar, não só para esse aluno, eu tenho certeza que vários que estão ouvindo aí, de repente, é o mesmo questionamento, né? Como se tivesse assim, tem uma fórmula mágica, né? E a gente sabe que não é muito por aí. Recentemente, esse ano, eu li um livro e ele abordou que a profissão do futuro sequer está no banco das universidades hoje. Se a gente falar de profissão daqui 20, 30 anos, sequer esse curso ainda existe. Ele existe agora, ele está por existir ainda. Ou seja, a gente percebe que é uma mutação, uma transformação extremamente grande, né? Como responder uma situação dessa diante dessa ansiedade, né? Eu vejo como uma ansiedade de encurtar caminho e chegar numa boa profissão. O que você teria a falar sobre isso, Alex? É bem legal a gente entrar nesse tema pelo seguinte, aqui a gente trabalha muito com a construção de parcerias via marketplace. E quando a gente vai para um canal eletrônico, a gente pensa que o grande segredo do negócio é vender. Mas eu brinco que o segredo do negócio é operar. E aí a gente sente muita falta de profissionais capacitados, principalmente na área de logística. Por quê? Construir uma cadeia de venda onde uma empresa está num lugar e possa criar capilaridade para o país inteiro, não é algo muito fácil. É um desafio muito complicado num país como o nosso, de tamanho continental. Né? Então, carreiras na logística vão estar muito em alta, vão pagar salários altíssimos nos próximos anos, principalmente quem estiver preparado em falar de planejamento, em fazer com que o cliente compre hoje às 2 horas da manhã e receba em 24 horas o produto que ele comprou. O que é isso? Nada mais do que uma estruturação logística. Então, se a gente for pensar, o curso de logística hoje é literalmente o que vem atender a profissão do futuro que está no momento, né? Vamos traduzir assim. Porque a gente fala de movimentação, a gente fala de armazenagem, a gente fala de planejamento de transporte, a gente fala de meios de transporte, a gente fala de literalmente entregar para o cliente uma experiência ímpar de compra. Uma vez que ele está lá em Manaus e pode comprar lá do Rio Grande do Sul. E ele quer comprar como se ele estivesse em Manaus. Né? E aí o desafio dos futuros profissionais da logística para fazer com que isso aconteça. Dentro de planejamento. Né? A gente entende que a minha primeira especialização foi na área de logística, então foi há alguns anos atrás, onde a gente falava da dificuldade do transporte, de meios de transporte, de como é a nossa malha viária, de como é a precariedade no Brasil, de usar um transporte carro como transporte de caminhão e deixar de usar transportes como trem para atividades agroindustriais.
E aí você começa a entender que o caminhão, que era uma da atividade agroindustrial, ele vai ter que migrar para o comércio, porque ele tem que fazer transbordos muito mais rápidos, né, para atender esse cliente que compra e já cria uma ansiedade gigantesca em receber o produto. Então, se eu pudesse falar assim, ó, quem está na área de logística, se for um bom profissional, um profissional antenado, um profissional que estuda, um profissional que entende as dificuldades que o mercado vai ter e entrar apresentando solução, é um cara que vai ter altos salários, que vai literalmente colher bons frutos no futuro, porque o comércio eletrônico nada mais é do que logística. Vender já não é muita coisa. Os portais investem muito em marketing, em mídia, para que eles vendam. E aí a gente entra nesse grande shopping, que é o marketplace, e tem que operar de forma muito rápida, de muita qualidade. E é aí que a gente sente falta de um profissional capaz, de um profissional competente na área de logística, que é literalmente fazer essa experiência de compra do cliente ser ímpar. Aí, aproveitando o gancho de falar que a profissão do futuro não está nem nas cadeiras de hoje, se a gente for ouvir matérias que falam sobre, por exemplo, a Google hoje, que é o maior top de tecnologia, a Google está falando em desenvolvimento de computadores quânticos. Quem diria, há 5 anos atrás, que a gente ia entender que a quântica ia processar informação? Então, eu tenho certeza que a profissão do futuro ainda não está nas universidades de hoje. Eu acho que a gente está começando a pensar de forma muito mais avançada. Eu tenho um filho de 6 anos e às vezes me assusto, porque ele me ensina a fazer coisa de tecnologia que, poxa, eu quando tinha 6 anos só pensava em assistir desenho, não pensava em fazer coisas que as crianças de hoje em dia fazem. Então eu acredito que realmente a profissão do futuro não chegou ainda. Perfeito. Nicéia, estendendo para você, não especificamente em logística, mas em qualquer área, ou seja, no que se diz respeito à carreira, o aluno que está saindo agora, ele fica numa situação numa saia bastante justa, né? Porque muitas vezes ele quer prestar atenção no que ele pode fazer lá na frente, mas a decisão que ele tem que tomar é agora, né? Como trabalhar essa dúvida, né, que perpassa por ele, o que eu posso fazer agora, mas, porque com base no comentário do Alex, a gente chega naquela velha conclusão, né? A única certeza que a gente sabe agora é justamente sobre mudança, sobre incertezas. Exatamente. E aí parece que os pontos de interrogação só vai aumentando, né? Como trabalhar isso daí dentro do contexto da carreira, propriamente dita? Vou usar o termo para abrir essa discussão, vou usar o termo que o aluno usou com você. Que você, a coisa da garantia que ele pediu, que a garantia que você tem, a única garantia realmente é que não há garantia, né? A única certeza que você falou da mudança que nós temos é que vão acontecer mudanças. Então, se a gente pensa em carreira estável, é área pública, é setor público, então teria que ser alguma coisa que atende concurso, e mesmo assim não há garantia de 100%, né? A pessoa tem que trabalhar de uma maneira que não corra riscos de uma exoneração, né? Que não haja mudança, por exemplo, no caso da legislação, que a gente não tem essa garantia que não vai mudar, né? A estabilidade política está aí, a gente está vendo como está, não sabemos, né, o que vai acontecer amanhã com o nosso governo, enfim. Mas nós não temos garantia alguma. O que garante, ou, entre aspas, aí, dá uma certa segurança, não garante, a palavra garante é pesada demais, que dá uma certa segurança para esse profissional estar no mercado, é flexibilidade, adaptabilidade e aprendizagem sem parar. Ele nunca se fechar a aprender, né? Que ele esteja constantemente aprendendo, constantemente buscando processos inovativos para a sua carreira e para a empresa onde ele trabalha, né? E aí eu vou focar um pouquinho na coisa da logística, que foi a pergunta que você fez anteriormente, Reginaldo, vou resgatar só uma observação. Assim como esse aluno que te mandou e-mail, provavelmente tem muita gente aí já pensando, quando eu terminar, o que eu vou fazer? Não há como dizer, olha, essa ou aquela especialização. Eu sempre digo, faça aquilo que você gosta, né? Busque uma carreira numa empresa em que você vai se realizar. Mas nós temos um elemento fundamental aí para isso, questão cultural. O aluno tem que se autoavaliar ou fazer uma avaliação com relação ao perfil cultural
individual, né, o seu perfil comportamental, para descobrir qual é o perfil da empresa onde ele quer trabalhar, ou se ele quer abrir uma empresa, se ele vai ser empreendedor. E aí ele vai escolher a melhor especialização. E ter consciência que aquela especialização não é para o futuro, né? Não é para o futuro por quê? Porque no futuro ele vai ter que continuar estudando. Ele vai ter que estudar sempre. Eu vou resgatar uma fala bem particular, né, da minha mãe, quando uma prima fez uma segunda faculdade, e a minha mãe falou para mim assim, mas ela vai ser estudante profissional? Eu falei, se Deus quiser, né, mãe? Porque eu também vou ser, né? Eu sou mais jovem que essa prima, eu estava começando minha primeira faculdade, e a prima estava fazendo já a segunda, e aí nesta situação, mas vai ser estudante profissional? Sim. Hoje nós temos que ser estudantes profissionais, né? E esse é o perfil do profissional que vai se manter no mercado com um determinado sucesso, né? Garantia disso? Nenhuma, mas é o que vai auxiliar, né? A gente manter o aprendizado contínuo, seja nos bancos escolares ou não. Por exemplo, mais um exemplo particular, mas enfim, estou fazendo lá os cursos que eu comentei no início, mas eu também estou fazendo 2 cursos de inglês, né, para atualizar. Como? Na internet. Quando eu saio de casa, eu ligo o meu curso, quando eu volto para casa, eu ligo o meu curso, e no trajeto de 15, 20 minutos do trabalho até a minha casa, eu consigo ouvir pelo menos uma aulinha, né? Dependendo do trajeto que eu vou fazer, eu ouço a aula 2 ou 3 vezes para, né, registrar bem. E o outro curso é mais gramatical, então um complementa o outro, e isso não é banco de escola. Então, o que o profissional de hoje, aliás, melhor dizendo, do futuro que começa, né, que começou antes e continua hoje, precisa é realmente essa capacidade, esse desejo de aprender continuamente. Se não se estagnar, se pensar que a profissão ou a carreira tem um momento onde eu paro, onde eu me realizo e acabou o processo, a gente não continua se desenvolvendo. Então, virão outros com conhecimento mais recente, com novas capacitações, e vão tomar a tua vaga. Perfeito. Isso é mais ou menos aquela situação. Mais ou menos aquela situação. Hoje, você arrumar uma desculpa dizendo que não tem tempo para fazer as coisas é um caminho mais curto, justamente para você não fazer uma boa carreira para si mesmo, né? É aquela velha história, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? E aí deixa a coisa sem acontecer. Alex, tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo, que de uma certa forma tem uma relação direta com logística também, né? Logística internacional. Ele fala o seguinte: boa noite. O comércio exterior foi um pouco afetado por conta da pandemia, ao ver do Vitor Hugo. Mas qual a opinião de vocês de uma carreira nessa área nos dias de hoje e nos próximos anos? Essa foi a pergunta do Vitor Hugo. Professor, é bem importante a gente analisar isso, que quando a gente fala que o comércio foi afetado, ele foi afetado em partes. Por quê? Quando eu penso no comércio global, a gente consegue entender um movimento internacional de saída, por exemplo, de medicamentos, de EPI, de respiradores da China, sendo distribuído para o mundo inteiro. A gente vê que ainda houve, o agro não parou, a indústria base não parou, houve uma redução, sim, da atividade industrial, mas houve uma redução geral da economia, a economia global deu uma desacelerada, mas não parou. E eu acredito que o comércio internacional não vai parar. É um movimento com a globalização que aconteceu nos anos 80, muito fortemente, e que não vai voltar. Os países se especializam, cada um, naquilo que realmente tem de tecnologia, tem de informação, tem de base para os demais. A gente brinca que o Brasil é o celeiro do país, do mundo, quer dizer, e o Brasil de fato é o celeiro, e a gente não vai parar de ser o celeiro por causa da pandemia, porque todo mundo vai continuar comendo. Vai mudar algumas características do comércio internacional, mas o impacto ele não é muito longo prazo. Ele é o impacto do curto prazo de uma redução da atividade econômica como um todo. Então, eu acredito que o investimento na carreira
do comércio internacional, ele é interessante, até em função do rompimento das barreiras com a tecnologia, né? Hoje eu negocio com o Japão numa sala de conferência, eu negocio com a China, negocio com os Estados Unidos, então eu não tenho mais barreira comercial. Então, se a gente parar nisso e pensar nisso como carreira, eu entendo, eu vejo como realmente uma carreira promissora, uma carreira muito difícil, uma vez que depende mais de conhecimento, porque você tem que conhecer não só a legislação do seu país, mas do país que você está negociando, além da língua, né? Isso é muito importante a gente tratar, porque muitas vezes a gente trata o lado bonito da profissão e esquece de mostrar os espinhos da rosa, né? Então você tem que entender muito bem, não só do seu mercado, da sua economia, mas da economia que você vai ter uma relação de mercado, né? Então isso é muito importante, a pessoa que se interessa no comércio internacional, ela começar a desenvolver, entender a economia do país ou da globalização do local que ela quer negociar e ter uma mente muito aberta, né? Porque eu posso hoje negociar com China, de repente fazer uma negociação de minério com a África, vou fazer uma negociação de petróleo com a Arábia Saudita, vou trazer tecnologia da Índia, enfim. O mundo ficou pequeno com a globalização, né? O Japão é aqui do lado. Perfeito. Obrigado, Alex, pelos seus apontamentos. Nisséia, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, relacionado aí com a parte de carreiras individuais. Na tua opinião, como a economia interfere no contexto das alterações das carreiras individuais? Como que você explicaria isso daí? Então, movimento econômico mundial, Alex, né, puxa dentro do que o Vitor perguntou para o Alex, mas movimento ali da nossa economia, vamos olhar aqui para a nossa casa, para o nosso quintal. O Alex falou global, vamos olhar para o nosso quintal. Nós temos aí um problema econômico que é também consequência não só da pandemia, né? Nós estamos aqui para discutir a pandemia, mas nosso problema econômico hoje também está muito envolvido ao problema político do país. Mas como é que isso vai interferir, então, na carreira do rapaz lá que vende fruta, verdura na feira no final de semana? Ele vai ter que achar um jeito de entregar essa fruta, essa verdura, em primeiro lugar, por conta da pandemia, na casa das pessoas. Ele vai ter que encontrar, aí volta aquela questão do conhecimento, ele vai ter que encontrar tecnologias que façam essa comunicação entre ele e as pessoas que eram habituadas a comprar o seu produto na feira no domingo, que era uma área, né, de lazer. Então, eles vão ter que encontrar uma forma de se comunicar. E aí, aprendizagem, muita aprendizagem. Isso compõe o perfil profissional desse indivíduo. Eu dei um exemplo da feira, mas isso vai acontecer com qualquer outro profissional, né? Nós estamos vivendo isso muito forte na educação, porque nós temos as salas de aula com 30, 40, 80 alunos, e aí não tem como nos reunirmos mesmo, nós estamos vendo isso muito forte no nosso setor, mas nós vemos outros setores que, apesar de, entre aspas, aí, reabrindo, e isso, né, tem influência econômica, eu abro um pouquinho durante o dia, eu abro muito menos tempo do que eu abri, eu tenho que encontrar um outro meio de entregar aquele produto. Bom, e aí essa pessoa que tem um pequeno negócio, que é ele trabalhando, de repente um filho, né? Essa pessoa vai fazer a sua carreira como? Porque uma coisa que a gente tem que pensar, Reginaldo, e professor Valdecir, Alex e quem está nos ouvindo, né? Nós temos que pensar que carreira não é só aquilo que nós construímos, planejamos, né? Planejamos, fazemos uma faculdade ou um outro curso, um curso técnico, enfim, que estudamos, temos. Mas aquele empreendedor, o pequeno empreendedor, aquele vendedor lá que tem a barraca na feira, ele também tem uma carreira, ele tem uma experiência de trabalho, tem conhecimento sobre aquilo. Esse conhecimento não necessariamente é um conhecimento acadêmico, mas ele tem conhecimento sobre aquilo e ele constrói sua carreira baseado naquilo. É uma história de trabalho, né? É um plano, inclusive. Muitos deles planejaram, né? Eu costumo falar sempre que sucesso, muita gente acha que é trabalhar numa multinacional ou abrir uma empresa que se transforme numa multinacional, mas que, na verdade, quem planejou ter um mercadinho numa esquina de uma cidade com 5 mil habitantes e ter do lado desse mercadinho a sua casa e a possibilidade de viajar todo final de ano,
esse é o plano dele, essa é a carreira que ele construiu e ele conseguiu, ele teve sucesso. Ele não precisa trabalhar numa multinacional para isso, né? Então, o envolvimento da carreira com a questão de ser feliz. E aí essa criatura que está lá numa cidade de 5 mil habitantes com o mercadinho está afetando, influenciando a economia e a economia automaticamente influencia a sua carreira. Mas como assim? Nós temos lá, nos movimentos econômicos, vou voltar aqui para o contexto do e-commerce, né? A coisa da logística. E aí a gente sempre comenta aqui que nós temos uma situação em que o nosso trabalho é prestar serviço, não é entregar produto, né? E aí? Então, é uma economia que está mudando, é o verdureiro que, né, ou o feirante que entrega o seu produto em casa, por meio agora de uma tecnologia da informação, da comunicação, ele precisa fazer a venda, né, pela internet, usando seu celular, e aí ele leva esse produto lá na casa do consumidor, né? E ele leva, é interessante, algumas experiências, eu vivenciei isso esses dias, ele leva com máscara, luva e o álcool em gel para entregar a sacolinha da verdura para você, passando o álcool em gel na sua mão. Isso envolve uma grande quantidade de conhecimentos, novos conhecimentos, até na área da saúde que nós não tínhamos, né? Então, uma grande quantidade de conhecimento que veio aí de um contexto econômico. Eu preciso continuar trabalhando, eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu vou arrumar alternativas. Então, desta forma, né, criando algum tipo de escassez, no nosso caso aqui, a escassez de liberdade, a gente tem que ficar em casa, né, neste momento, ficar em casa, isso gera novos processos, né, por conta de novos conhecimentos, novos processos criativos, novas soluções, e, consequentemente, afeta as carreiras que já estão construídas ou em construção e as futuras. Perfeito. Nicéia, eu vou convidar o professor Simão para fazer fazer um gancho aqui. Claro. O professor Simão participou de uma live ontem, onde ele comentou muito bem, né, professor Simão, sobre a questão do reinventar, né? Sobre a importância de você reciclar, você enquanto profissional, você não pode ficar parado, tá? Não pode ficar... É muito fácil você terceirizar a sua responsabilidade, né? A culpa é do fulano, é do ciclano, é do governo, tá? Mas o que você, enquanto profissional, você está fazendo? E ontem, na apresentação do professor Simão, numa das lives, dentre as várias, né, professor Simão, o professor está participando, né, ao longo das semanas, ele comentou muito sobre isso, dessa importância do se reinventar, do se reciclar. Hoje a gente vê o empresário, as pessoas, tendo que providenciar mudanças por necessidade mesmo, tá? Porque se ela ficar no modismo, ela sabe que fatalmente, né, ela não terá uma vida útil muito longa, né? Professor Simão, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, né, de forma objetiva, resumida aí, sobre essa situação. Vamos lá? Professor, falar de forma reduzida é meio complicado, mas vamos tentar, né? Somos 4 falantes aqui, né, professor? Exato. Esse momento é um momento que não tem solução fácil, né? Ao mesmo tempo, nós entendemos que é um momento que nós vamos ter que fazer diferente. Não adianta, o caminho não é o mesmo, o momento não é o mesmo, e as competências e habilidades, elas mudaram. Não adianta, vai voltar, eu quero voltar. Não existe volta, é um recomeço e com caminhos diferentes, né? Então, isso faz com que tanto os profissionais busquem mais competências, mais habilidades, seja fazer uma live, seja fazer uma aula neste formato, trazer informação. E ontem, quando eu falei sobre, eu estava falando sobre educação, né? A educação é quando desde quando a gente nasce até a hora que a gente morre, né? E não necessariamente a educação formal proporcionada pelo governo ou pela legislação, né? Então, quando a gente nasce, nós já estamos aprendendo com o conhecimento do pai, da mãe, da vida, do momento, né? Do local onde nós vivemos. Então, isso nos remete a um momento de hoje, e hoje eu vou falando sobre carreira, né? Nós, profissionais, vamos ter que reinventar, porque não adianta achar que vai voltar ou recomeçar na mesma empresa, no mesmo cargo, na mesma função, né? Você e nós devemos ter mais competências e outras competências e habilidades, praticar. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui
praticando esse momento de uma live, de troca de informações, é uma mudança de paradigma, né? E todo mundo se adaptou, todo mundo se reinventou. E depois nós vamos voltar para uma sala de aula, não vai ser o mesmo, né? E profissionalmente, dentro das organizações das empresas, isso vai mudar, vamos dizer assim, fortemente, onde será exigido dos profissionais não só o local de trabalho, mas o próprio resultado. E ontem eu comentei algo, né, que as pessoas terceirizam o problema, né, terceirizam a responsabilidade para a empresa, para o governo, para as pessoas, né, para a sociedade, para a pandemia, mas isso não vai levar a resultados diferentes, né? Não é nem resultado, né? Resultado, alguns pensam o resultado é sobreviver, o resultado é manter o emprego, o resultado é manter uma empresa, né? A empresa está mudando, né? E não quer dizer que este momento que nós estamos vivendo, do ponto de vista de pandemia, é o que vai continuar, né? Não vai ser nem o antes, nem o agora, e vai ser algo diferente. Então, esse momento está sendo muito, muito oportuno, até mesmo para nós criarmos novas técnicas, teorias, e empreendermos em algo que ainda está por vir, né? Que nós também não sabemos. Eu até agradeço, professor Reginaldo, por estar me provocando. São assuntos aí muito relevantes e significativos nesse processo todo, né? Onde as pessoas ficam se perguntando, e algumas ficam até paradas, não perguntam, né? Fica estagnado, né? E quem fica estagnado não vai ter caminho diferente, né? Vai tentar seguir o mesmo caminho, esse caminho não existe mais. Então, as carreiras estão se reorganizando, se remodelando, os perfis, as habilidades são diferenciadas, talvez muito próximas do que nós temos, mas com algo a mais, né? Então, só para fazer alguma provocação aí, professor Reginaldo. Ok, obrigado, professor Simão, pela colaboração aí das informações. O Alex, no começo da conversa aí, você comentou alguma coisa sobre a evolução da questão tecnológica, né? Você fez um comparativo aí dos últimos anos, em detrimento ao que aconteceu nos primeiros meses desse ano, né? Fale um pouquinho mais para a gente sobre a seguinte questão: quantos anos conseguiremos antecipar o efeito da pandemia no comércio e na indústria? Fale um pouquinho mais nesse contexto aí que você abordou rapidamente no início da nossa conversa. Eu vejo que a gente conseguiu antecipar no mínimo 10 anos de desenvolvimentos, tá? Porque a gente percebe que o movimento do varejo digital, que ele começou em 2008, que ele se acentuou em 2014, começou a evoluir em 2019, de repente ele dobra de tamanho mês a mês em 2020. O movimento da indústria digital, que é a indústria 4.0, a gente começou a ouvir falar isso há 3, 4 anos atrás, a falar da indústria 4.0, e hoje é uma realidade muito presente. Por quê? As empresas precisam dar conta de atender a demanda do mercado, tendo menos profissionais em linha de produção e mais maquinização, tecnologia. Então, eu vejo que realmente, no mínimo, 10 anos nós evoluímos nos últimos 2, 3 meses, principalmente aqui no Brasil, mas vamos falar de dezembro para cá, se a gente pensar numa economia mundial. Eu vejo que, fazendo uma analogia histórica dos 50 anos em 5 aqui no Brasil, a gente vai falar 10 anos em 6 meses, coisa muito básica, realmente fruto da tecnologia. Não seria possível se a gente não tivesse tecnologia. Vi uma matéria recentemente que falava da febre de 1913, como isso evoluiu. Era algo muito parecido com a pandemia agora, mas a economia sentiu um impacto totalmente diferente do que agora. Pegando um gancho do que o professor Simão disse, quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. E a gente brinca de uma forma bem interessante, porque a culpa é minha. E aí eu coloco em quem eu quiser. Coloco no governo, coloco na economia, coloco no fato de eu não sair de casa.
Mas se eu me reinvento, que é o que a gente viu muito acontecer nos últimos 2, 3 meses, aplicativos, as entregas delivery, restaurantes que viviam cheios, agora só trabalham na entrega. Vi uma matéria no Pequenas Empresas e Grandes Negócios de um restaurante de alta gastronomia no Rio de Janeiro, que eles cozinhavam via live e faziam leilão dos pratos. Ou seja, a gente percebe que quem quer de fato faz alguma coisa. Quem não quer começa a chorar sobre todos os problemas e criar mais problemas em função disso. Então eu percebo que eu vejo que a pandemia é o mundo nos chacoalhando para que a gente evolua. Né? Evolua como empresa, como pessoa, como sociedade, diante da educação propriamente dito. Então a gente pode enxergar isso de várias formas. Né? Eu vejo que isso veio trazer vários prismas. Né? Eu posso olhar o lado ruim da coisa, e tem um lado ruim, a gente não pode minimizar isso, mas a gente pode enxergar todo o lado bom. O aprender a gostar da vida em casa, do envolvimento social, de entender que a gente pode ter novas formas de trabalho, novos meios de alcançar o mesmo fim, empresas se reinventando, indústria se reinventando. Então a gente percebe que é um movimento ruim e bom ao mesmo tempo. E não tenho dúvida em afirmar que é no mínimo 10 anos em 6 meses. Perfeito, Alex. Nicéia, você está com um semblante que quer falar alguma coisa. Impressão minha ou não? Não, eu estou aqui concordando com as coisas que o Alex está falando, e de fato essa coisa da aceleração é perceptível. Mas eu queria até resgatar uma coisa que o professor Simão falou com relação a essa acomodação e a coisa das pessoas que não percebem o movimento, né? Então, em algumas áreas que acabam envolvendo um pouco mais de tecnologia ou muita tecnologia, as pessoas perceberam as possibilidades, as oportunidades, mas as áreas operacionais, já que nós estamos falando de carreira, as áreas operacionais, muita gente, aí falando do indivíduo, né, nós falamos antes de indivíduo, muitos indivíduos ainda não perceberam essa necessidade de mudança. E aí a gente pode olhar um pouquinho para a empresa, né? Será que a empresa não tem como dar esse start, né? Despertar, porque quer queira, quer não, é um indivíduo que está trabalhando ali dentro e que vai ser o produtor dele, né? Produz mais ou produz menos, se perceber que deve agregar conhecimento. E aí vem a questão cultural, a cultura do desenvolvimento continuado. Essa é uma coisa que a gente tem ouvido falar muito na área educacional há anos, mas que a gente, a coisa para chegar lá na empresa, nós somos da área empresarial tanto quanto da educacional, para chegar lá na empresa parece que a coisa está meio lenta, né? Claro que tem muita gente, muito consultor, muitas empresas que tentam, por meio do RH, né, da área de pesquisa e desenvolvimento, tratar isso, mas ainda está muito lento. Por quê? Porque as empresas não estão conseguindo absorver, e também não é totalmente responsabilidade delas, obviamente, existe uma divisão de responsabilidade aí, mas absorver essa responsabilidade com relação à carreira do indivíduo. Porque se o indivíduo desenvolve uma carreira boa, uma carreira, né, bonita, ele é uma carreira produtiva, uma carreira que vai interferir no resultado empresarial. Mas a estagnação, né, aquela ideia muito antiga, de exemplo lá da minha mãe dizendo, vai virar estudante profissional. Na verdade era isso, né, há um tempo atrás, muita gente terminava a escolaridade porque fez algum plano no segundo grau, muita gente não chegava no segundo grau. Um pouco mais, né, até com incentivo governamental, abertura da educação privada, as pessoas começam a planejar e desejar fazer a faculdade, mas a faculdade é o máximo, né? Eu paro ali, terminei a faculdade, terminei meus estudos. E não é assim, né? Para a carreira, não, volto a dizer, não é apenas o aprendizado escolar, mas nós precisamos focar e as pessoas precisam ser despertas para isso, né? Seja por meio de organizações educacionais, seja por meio de educações, de organizações empresariais, mas as pessoas precisam, de alguma forma, receber essa informação, despertar para essa necessidade de aprendizagem continuada. Numa situação como hoje, aí, né, voltando àquele ditado que vocês usaram muito bem, a pessoa que começa a arrumar desculpa, realmente, aí, e amarrando com a economia, realmente vai ter problema econômico ali no seu núcleo familiar, que vai interferir na economia do país, né?
Nicéia, de certa forma você acabou até respondendo uma pergunta do Rafael Escatambulo, que ele faz o seguinte questionamento. Nesse contexto de pandemia, é ainda mais essencial ter uma profundidade e especialização? Sim, mas não parar na especialização, Rafael. Fazer uma, duas, quantas necessárias. Não para, não tem paradas. A gente brinca aqui com o Tiago, brincamos com o Alex aqui pela quantidade de cursos que ele faz ao mesmo tempo. Não é nem que ele faz termina um e começa outro, não. Nesse momento, quantos que o Alex está fazendo? Depois ele conta aí para nós. Mas ele faz vários cursos ao mesmo tempo. Quem não consegue fazer vários cursos ao mesmo tempo, que faça um de cada vez, mas não é parando, né? Eu não vou ser especialista. Na área da educação, a gente teve uma discussão há bastante tempo, essa discussão sempre volta à tona, que é a coisa melhor, o profissional generalista ou especialista, né? A gente teve essa discussão por diversas vezes e ela sempre volta à tona. É claro que as especializações são fundamentais, Rafael, mas como a carreira, né, que surge e desaparece no mercado, desaparece, você tem que buscar novas especializações, novos conhecimentos. E uma coisa que eu acho muito importante, aliás, eu não, se vocês pesquisarem vários profissionais da área de recursos humanos, está aí a professora Magda e a professora Marilice também são de RH, não vão me deixar mentir sozinha, né? Mas o que acontece? Nós devemos conhecer não só uma especialidade, mas nós devemos hoje conhecer um universo de especialidades, né? E não necessariamente ser especialistas, mas ter conhecimento do contexto social, de questões políticas, de questões financeiras, se não é a minha área, ter um conhecimento, aquele conhecimento que a gente fala, né? Cultura, faltou a palavra agora, mas a cultura que a gente não usa para nada, às vezes ela é importante também. Em alguns momentos na atuação, numa conversa de final de semana, fazendo uma relação interpessoal, criando minha rede de relacionamento, às vezes eu preciso conversar alguma coisa que não seja do contexto profissional, e eu estou fazendo rede de relacionamento profissional, e isso interfere na minha carreira, né? De repente, a pessoa com quem eu converso sobre uma receita, né? Não sou da área da gastronomia, então é um momento de descontração, estou conversando sobre uma receita de bolo, é dono de uma empresa que, por conta da forma como eu expliquei a receita de bolo, vai pensar, poxa, esse cara constrói bem os processos e vai me contratar para trabalhar na área de produção, por exemplo, né, ou na área de planejamento, enfim. Então, essa rede de relacionamento, mesmo fora do contexto profissional, acaba nos levando, por diversas vezes, em diversas situações, para o contexto profissional. Nicéia, não é o contexto aqui do nosso bate-papo, mas eu comento muito, inclusive essa semana, a gente passou por um processo não de reestruturação, mas de aumentamos a capacidade humana de uma das consultorias juniores da área de ciências contábeis. E uma das coisas que eu comentei, que os alunos que fazem parte da consultoria, uma das coisas que eles têm que potencializar é justamente essa rede de relacionamento. Porque é um momento ali, é uma ocasião em que eles vão estar em contato não só com a academia, mas também com o mercado, né? E isso acaba sendo extremamente positivo, desde que ele saiba aproveitar, né? Tem toda essa circunstância, essa situação. Pessoal, é o seguinte, nós já estamos aí para praticamente 58 minutos, né? 2 minutos para a gente encerrar, mas se alongar um pouquinho também não tem problema. Que bom que passou rápido, né? Eu queria fazer um questionamento, na verdade eu aguardei esse questionamento para que alguém daqueles que estão nos ouvindo aí, de repente pudessem fazer. Inclusive foi motivo até de risada, né, Nicéia, ao longo de ontem, quando a professora Nicéia passou para mim o tema da live de hoje, né, que vou ler para vocês aqui, carreira, efeito, pandemia. Será? A professora Nicéia passou falei, Nicéia, que tema que a gente poderia estar trabalhando? Então ela passou exatamente do jeito que está aí. Carreira, efeito, pandemia. Será? Aí quando eu li o será, eu falei, mas por quê? Será que ela não gostou? Eu falei, Nicéia, mas por que será? O tema, achei tão legal, o objetivo, então... no foco e tal, mas o será fazia parte, né, do contexto da conversa. Né? Então eu gostaria que de forma aí mais objetiva, porque nós já estamos encerrando, não sei se a Nicéia ou o Alex, ou o Alex depois da Nicéia, mas enfim, eu gostaria que vocês comentassem para que o público aí entendesse exatamente o motivo pela qual foi escolhido esse tema, né? Carreira, efeito, pandemia. Será?
Qual que é essa relação? Na verdade, quando nós escolhemos o tema, é porque hoje se foca muito no negativo. E, claro, ele existe, né? Nós já dissemos isso aqui. Existem alguns pontos negativos, só que nós temos que transformar isso em positivo. Como? Aprendendo. E aí, quando se fala em mudança, né, nós discutimos toda essa evolução da carreira historicamente, resgatando do passado as mudanças, carreiras que já não existem mais, né, carreiras que foram moldadas, alterados seus títulos, e com o tempo também desapareceram, e tantas outras que ainda virão e que não foram nem criadas. Então, considerando isso, esse será porque a culpa é da pandemia? Essa foi a nossa colocação. Tem muita gente discutindo em torno da pandemia. Qual é a situação que a pandemia nos coloca que leva a essa crença de que as carreiras vão mudar em decorrência da pandemia? É claro que ela interfere, mas não é só a pandemia que interfere, né? São tantos outros movimentos, sociopolítico, econômico, né? Enfim, contexto empresarial, de contextos micro e macro, que interferem nas mudanças do processo de carreira. Então, esse será foi justamente isso. Será que é culpa da pandemia, as mudanças que nós estamos vendo? Será que aí vem uma resposta que o Alex colocou muito bem, e eu acredito nela, eram mudanças que iriam acontecer, e a pandemia, em muitos contextos profissionais, em muitas áreas profissionais, acelerou o processo, mas ele não alterou o processo ia acontecer de alguma forma. Agora, além disso, tem a coisa, e eu quero resgatar de novo dentro dessa resposta, a coisa do aproveitar o momento para aprender, né? Então, será que a pandemia é tão ruim? Eu gosto de olhar as coisas sempre do lado positivo. Para mim, não, porque quem conseguir sair com uma bagagem que a pandemia proporcionou, vai ter um mercado de trabalho muito melhor. Né? Se aproveitar esse momento para aprender, ao invés, eu brinco com meus alunos às vezes nas aulas, né, remotas, eu brinco com eles, vocês estão comigo? Aí eu faço uma chamadinha, não, fulano não respondeu rápido porque foi assistir novela. Então, será que esse momento de ficar em casa é o momento de assistir novela ou de aproveitar para aprender, né, para fazer aquilo tudo que quando eu estou no meu roteiro normal, sem me trancar em casa, eu reclamo que eu não tenho tempo para fazer. Então, agora não é o momento de aprender? Então, eu tenho dito muito isso, que quem aproveitar este momento para aprender vai sair com uma chance, né, de construir uma carreira muito melhor desse momento, que é um momento preocupante. Eu acho que a maior dificuldade e limitação que nós temos não é nem o de ficar em casa, né, o de ver pessoas próximas, amigos ou mesmo os distantes perdendo seus entes queridos. Isso é ruim, isso é muito ruim e não tem o que fazer para sanar. Mas quando se fala em carreira, gente, é momento de aprendizagem. Então, esse será é por isso. Será que é a pandemia que está criando novas carreiras ou ia acontecer e ela só acelerou o processo? Perfeito. Vamos ter uma visão otimista de tudo isso que está acontecendo, né, Anice? Acho que não tem como ser diferente, exatamente, né? Ver com os bons olhos, né? O Alex, a Anice, de certa forma, ela explicou, e depois que ela me explicou o será, né, foi motivo da gente conversar bastante sobre isso. E para a gente não deixar ninguém sem resposta, a Viviane Dias, ela fez um questionamento aqui no grupo, que ela perguntou o seguinte: nesse tempo que estamos passando de pandemia, em que está acontecendo tantos desempregos, seria muito arriscado aceitar uma nova oportunidade de trabalho? Eu, particularmente, vejo que não. Depende da oportunidade. Eu costumo falar assim, que a oportunidade é um cavalo branco que passa selado. Ou a gente monta, ou deixa passar. Então, depende muito de como ela está posicionada nessa nova oportunidade. Aproveitando o gancho da própria Aniceia, quando a gente vai para a teoria do desenvolvimento econômico, a gente fala que a economia ela tem choques de desenvolvimento. A pandemia, apesar do seu lado trágico, nada mais é do que um choque de desenvolvimento. E quem aproveita esse choque de desenvolvimento para, de fato, se desenvolver profissionalmente, como carreira, enfim, para se recolocar no mercado, sai na frente. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que é uma análise de risco e benefício. A gente só pega as melhores ondas se a gente se jogar nas melhores ondas.
né? Então, eu sou muito otimista em relação a isso, não sou uma pessoa com uma visão fechada. Eu acredito que a gente tem que analisar, assim, a oportunidade, afinal de contas, a gente está num período de crise, né? Mas muitas oportunidades legais surgem o tempo todo, eu acompanho o tempo todo novas oportunidades de trabalho, e trazendo um gancho do tema, do Será, né? Novas profissões surgindo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado para acompanhar a evolução. Quando a gente pensa em se especializar só na especialização, em ser muito bom só em um determinado assunto, a gente volta lá na teoria fordista, que eu só sabia apertar parafuso. Então, a atual conjuntura ela não pede mais isso. Eu tenho que saber apertar parafuso, eu tenho que saber por que eu aperto, eu tenho que saber qual a função do parafuso naquele motor. Então, a gente tem que ampliar os conhecimentos, ampliar a oportunidade e fazer valer a pena a cada momento. Eu acho que é um momento de mudança. A palavra-chave desse momento de pandemia é mudança. E eu enxergo como uma mudança muito positiva. Apesar de tudo, o medo, a dificuldade, o lado ruim da pandemia, o sol continua lindo, continua brilhando muito forte, nos trazendo muita oportunidade. Então, eu acho sim que é um momento de analisar, ponderar e se arriscar. Quem se arrisca sai na frente. Não existe ganho sem dor. Essa é uma realidade. E a gente está vendo nesse choque econômico que a gente está passando agora. Perfeito. Na verdade, é estar atento ao mercado, né, Alex? É não deixar passar Exato. despercebido, né? Não deixar passar despercebido. Pessoal, eu gostaria que a Nicéia e depois, na sequência, o Alex fizesse dessas suas considerações finais, tá? Para passar a palavra depois para o professor Simão, e aí, por fim, eu fazer o encerramento aí dessa nossa live de hoje. Professora Nicéia. Bom, uma coisa que nós acabamos, acho que não citando, é a questão da competência. O bom profissional é aquele que se preocupa em desenvolver a competência. Competência é estudado pela área comportamental, tanto quanto pela gestão, envolve conhecimento, envolve habilidade e atitude. Ou seja, nós temos que ter na intelectualidade o desenvolvimento, né, conceitual, o conhecimento em si, mas o conhecimento também implica em habilidades, ou seja, execução, e consequentemente, a atitude, que é o comportamento do indivíduo, não só como profissional, mas em todos os contextos da vida. Então, esse indivíduo precisa desenvolver as suas competências em todas as áreas para ser também um bom profissional. Então, a pandemia, ela é um momento de reflexão, um momento de aproveitar, né, de aprender mais, de desenvolver-se e até de refletir, né? Eu falei momento de reflexão, de refletir sobre, é isso mesmo que eu quero da vida? Nós pensamos as carreiras de forma muito engessada, né, de uma forma muito tradicional. Carreira não precisa ser isso. Nós podemos construir as carreiras galgando cargos numa mesma empresa, galgando a hierarquia de uma mesma empresa, podemos, mas nós também podemos ser tão flexíveis que hoje estamos numa organização aqui em Maringá, outro dia na mesma organização ou em outra lá em São Paulo, mudar de setor, inclusive, ir para outro país, né? Hoje não existem mais fronteiras, então, neste sentido, o que eu queria deixar aqui não parem, para que suas carreiras tenham sucesso efetivamente, não parem de desenvolver suas competências. Ok, obrigado, Nicéia. Alex, suas considerações finais. Eu quero primeiramente agradecer por participar, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Eu acho que a palavra-chave nesse momento é estar no lugar certo, no momento certo, e antenado a todo tipo de oportunidade. Oportunidade tem surgido aos montes. Novas carreiras, novas colocações, novas oportunidades, até novos cursos, muita facilidade de conhecimento. A gente brincou aqui de quantos cursos ao mesmo tempo, mas hoje o conhecimento ele está aberto. E ele não falou. E ele não falou quantos cursos ao mesmo tempo. Mas eu acho que é a oportunidade de mudança. Se a gente ficar antenado nisso, a gente tem muito a ganhar.
E eu acho que vale muito a assertiva que a oportunidade é a gente que faz. O universo, ele corrobora mas é a gente que faz a oportunidade. Se a gente estiver atento a todas as oportunidades, a ocasião, ao que está acontecendo no mundo ao nosso redor, a gente pode colher, de fato, bons frutos do que está acontecendo nesse momento. Respeitar as dores, respeitar o sofrimento, mas enxergar a oportunidade do momento. Perfeito. Obrigado, Alex, aí pelas considerações finais. Professor Simão? Bom, o que eu quero dizer é que as especializações, né, as especialidades, elas se alterarão, e não existe marinheiro bom, né, que que só navegou em mares bons, né? Então, o bom marinheiro é aquele que passou por tormenta, né? O bom marinheiro é aquele que teve essas habilidades e competências testadas, né? Em momentos difíceis é quando nós nos tornamos mais fortes, né? E esse é um momento que as profissões vão se reconfigurar, não tenho dúvida nenhuma. E esse é o momento de muitos de nós nos reinventarmos, não para fazer diferente o que já é feito, é para criar novas formas de se fazer coisas novas, né? Muitas situações novas estarão acontecendo no mundo do trabalho, profissões, a professora Nicéia, o Alex falaram, né? Muitas profissões não vão existir mais, né? Porque vão se reconfigurar, até mesmo vamos dizer assim, o trabalho em alguns setores, né? Pega o setor bancário, por exemplo, né? Não parou, as empresas, na sua grande maioria, não pararam, né? Então, isso prova que a gente pode fazer diferente. Então, se especialize, crie competência e habilidades em áreas que ainda estão por vir, né? Descubra, reinvente, entre no mar revolto, né? Vai ter que voltar, vai ter que se reinventar. Esse é o recado, né? Gostaria de agradecer a professora Nicéia, o Alex, pelas suas brilhantes colocações e oportunidade de estar interagindo com os nossos alunos e a comunidade, né? E o professor Reginaldo aí como esse mediador aí, né, que faz com que o direcionamento das ideias aconteçam, né? Obrigado e um bom descanso a todos, né? Ok, obrigado aí, professor Simão. Bom, resumindo, eu poderia dizer para todos que estão ouvindo aí, não que vocês estejam fazendo isso, mas de uma forma geral, nós temos que parar de reclamar, né? A diferença de um copo meio cheio do copo meio vazio está no otimismo ou do pessimismo da pessoa que o vê, né? E com relação à carreira não é diferente. Então você sabe que o fruto que você vai colher lá na frente depende exatamente daquilo que você vai fazer hoje. Então esteja atento, né, no mercado, verifique o que está acontecendo. A Nicéia comentou por várias vezes aqui, o Alex também, a importância de você se reinventar e não parar, tá? Sempre buscar coisas novas e não fazer uma única especialização, mas várias. Pela apresentação que eu fiz no começo aí do Alex, né, quase faltou fôlego aqui, tanta especialização que ele tinha, e eu tenho certeza que não serão as últimas, né, Alex? A pretensão é de que novas apareçam. E a verdade é essa mesmo. Né? Não serão. A pretensão é essa, né, Alex? É não parar nunca, né? É não parar nunca, ok? Bom, eu gostaria de agradecer aqui, para a gente encerrar, o professor Simão, parceiro aí, falou em live aí, opa, estamos juntos. Na verdade, essa live era para ter sido amanhã, né, para acontecer amanhã, mas para amanhã ele já tem outras tantas lá, falou, vamos antecipar então para que a coisa aconteça. Agradecer mais uma vez pela Nicéia, que prontamente aceitou aí o desafio, e quem sabe a gente faz alguma outra live também, né, professora, relacionada com alguma área afim. E o Alex, né, que prontamente aí, pelo que eu conversei com a professora Nicéia, também aceitou estar aqui conversando conosco a respeito desse assunto, né, tão importante no momento como esse, né. E agradecer a todos que estão, que nos acompanharam aqui, nos assistiram, né? Eu percebi alguns nomes aqui de outras lives, né, professor Simão, das vezes passadas aí, então a gente fica muito feliz por perceber aí a presença de alguns que já estiveram conosco, né? Nas próximas semanas estamos com alguns novos temas, todos atrelados à área de gestão, então a gente aguarda a presença de vocês também, tá? Eu encerro por aqui, desejando a todos vocês um ótimo descanso nessa noite, né? Um ótimo feriado prolongado que está por vir aqui, né? Desejando a todos vocês um bom descanso.
Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.